Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo. Então, hoje teremos live com mais uma convidada, né? Hoje. Então, a gente vai ter live com mais uma convidada hoje, tá? Tenho certeza que vocês também vão gostar muito de conhecer a história dela, de saber dos resultados dela, tá? E sejam todos bem-vindos mais uma vez. Você que de repente está chegando aqui pela primeira vez, primeira live que está participando, ou ainda se você já é um veterano aqui, seja sempre bem-vindo, tá? Oi, Karina, já te achei, tá? Então vou mandar o convite para você, daí você clica em aceitar, tá bom? E a gente começa o nosso papo aqui. Enquanto eu vou adicionando a Karina, pessoal, coloca aqui nos comentários, eu quero saber de que lugar aí do Brasil você está acompanhando essa live. Vamos lá, então. Convite. A Bel tá lá do Rio de Janeiro. Oi, Olá, Karina! boa noite. Tudo bem? Tudo bem? É um... Karina, seja bem-vinda aqui, tá? Obrigado. Uma honra estar participando de uma live com você hoje. Fiquei muito feliz pelo convite, viu? Muito feliz mesmo. Uhum. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Karina, se apresenta aí para todo mundo. Fala de onde você é, conta aí um pouquinho o que você faz da vida. Fala aí pra gente começar a te conhecer. Tá certo. Então, eu moro na Bahia, né? No extremo sul baiano, já aqui na divisa quase com Minas Gerais, na cidade chamada Ibirapuã, próximo a Teixeira de Freitas, né? Eu sou dona de casa, tenho 2 filhos, sou casada, sou funcionária pública, né? Sou também confeiteira, trabalho com confeitaria nas horas vagas. E além disso, ainda acho um tempinho ainda para praticar o esporte aí, né, que é o mountain bike, que eu me identifiquei Uhum, muito, comecei já tem uns 2 anos mais ou menos, e fui me identificando muito com o esporte e comecei me aprofundando mais, né? Me preparando mais, porque eu ficava muito fadigada no começo. E aí, assim, cansava muito, pouco tempo. Tomava tudo quanto é coisa que o povo ensinava, mas não dava jeito. Minha primeira competição foi um fiasco. Eu não consegui chegar assim bem no final. Cheguei acho que em sétimo, oitavo lugar, mas cheguei morta. E aí, uhum, assim, através aqui do Instagram, eu conheci o programa, né? Vem para o uhum, pódio, comecei a acompanhar. E aí acabei aderindo e assim, foi uma das melhores coisas que eu fiz, né? uhum. Aprendi Karina, mesmo quanto tempo realmente é que como você ser. pedala? Deixa eu só te Já interromper. Há tem. quanto tempo Eu, você pedala? eu comecei a pedalar em 2019, já tem 2 anos. Tem 2 anos, então. Dois E anos. aí, por que que você começou a pedalar? Por que que você escolheu o mountain bike? Eu comecei a pedalar porque eu já praticava uma atividade física, assim, eu praticava musculação e tinha umas colegas que pedalavam. E aí eu queria algo que me gastasse mais energia, porque eu precisava perder um pouquinho de peso na época. E aí eu Uhum, comecei a pedalar com elas. E, uhum. inclusive, hoje eu passei por uma delas e ela falou bem assim: vai, minha atleta! Porque hoje, hoje ela não consegue me acompanhar mais, são muito engraçados. Porque no começo eu fui Uhum, com elas e foi muito engraçado. Eu, na primeira ladeirinha, menorzinha que tinha, já cansei, já desci da bike, fui empurrando. Mas não desisti, não. Continuei e foi indo. Aí fui melhorando, assim, entre aspas, né? uhum, Mas eu acabei aderindo ao pedal por conta disso e acabei apaixonando. Que proporciona um uhum, bem-estar muito grande, na verdade, né? Que além uhum, de tantas coisas, eu fui diagnosticada com fibromialgia há uns 5 anos atrás. E com o pedal, eu tive uma melhora de 99%.
me proporciona um bem-estar muito grande. É tanto que eu não faço uso de medicação, sabe? Então, para Uhum. mim, foi algo assim que caiu do céu, o pedal. Mas Uhum. estava faltando alguma coisa nessa questão aí de cansar, de fadigar. E aí Uhum. eu E conheci como é que você você me através do Instagram. conheceu como? No Instagram, através do Instagram. Eu comecei a ver as Uhum. publicações e aí comecei, aí teve eu me lembro, eu me recordo que teve aí você fez aí esse passo a passo aí do começo de Vem para o Pódio, aquelas lives que fazem, e aí depois eu aderi, através daquela semana, eu aderi ao programa. Uhum. E quando Aí você me veio as conheceu, você estava planilhas e tudo. procurando alguma coisa? Ou não? Ou você estava procurando já como melhorar o desempenho? Você estava procurando um nutricionista? Ou de repente ali você achou o meu conteúdo e começou a seguir? Sim, eu já estava procurando algumas coisas, já vi algumas coisas, mas nada tinha assim me chamado tanta atenção, igual quando eu comecei a ler o seu conteúdo e achei interessante. E aí eu Uhum. comecei a pesquisar, e aí entrei no Instagram, comecei a te seguir, comecei a ver que tudo tinha coerência. Eu vi você contando a história de como você começou com o seu esposo, né? E aí eu Uhum. falei, aí eu tô vendo que eu tô indo pelo caminho certo. E graças a Deus, realmente eu estava mesmo, indo pelo caminho certo. E hoje, E minha lá vida é naquela outra. época, você estava sentindo o que nos seus treinos? Você já competia ou você estava treinando ainda? Lá naquela época, como é que estava aí teu desempenho? Então, naquela época eu não assim, não competia, eu tinha competido, se eu não me engano, foi uma competição em 2019, depois em 2020 veio a primeira competição que eu fui, que eu ainda não estava no programa, mas assim, eu cansava muito, eu sentia muita cãibra, né? Eu sentia muito cansaço, principalmente para subir ladeira, eu não aguentava, eu faltava morrer. O batimento ia a 200 por hora. No meio dos pedais eu não conseguia alcançar, acompanhar a galera. Chegava no final dos pedais morta, parecia que tinha passado um trator em cima de mim. E depois que eu comecei a fazer acompanhamento com você, aí as coisas foram mudando. E hoje, Uhum. graças a Deus, o pessoal aqui fala assim, eu pedalo muito com homens. As meninas não conseguem me acompanhar. Elas falam assim, eu não consigo te acompanhar mais, não. O que você tá fazendo, mulher? Mas, enfim. Aí eu falo, gente, é um conjunto de coisas. Não é uma coisa só. A gente tem que saber o que a gente vai usar na alimentação, como vai usar. Tudo tem o seu. Uhum. Tudo é balanceado. Não adianta fazer coisa aleatória. Uhum. Eu fiz muita coisa aleatória que não deu certo. Né? Não deu O que é que certo. você fez que não deu Aí certo? eu. Fala aí pra gente. Ei, foi tanta coisa. É um tal de uso de um tal de um BCAA desperdiçado que eu tomei quanto tempo sem ter necessidade. Eram umas misturas que o povo ensinava, era um tanto de mix de trem, de paçoca, de suplemento para tomar no meio do caminho, cafeína de forma errada que tomava, e os batimentos aceleravam, e era uma confusão e nada disso resolvia. Nada. E aí, E quando aí eu quando você aderi, começou, e aí quando você começou a é, seguir tudo certinho, o que é que você começou a sim, perceber nos seus treinos, né, assim, e na sua rotina? O que é que você começou a perceber? sim, a primeira mudança foi através da beterraba, que você ensinou, né, naquelas aulas, e aí eu comecei a fazer o uso da beterraba. Já assim, com 3 dias mais ou menos que eu estava tomando, que eu comecei a fazer o uso crônico. Eu não fazia antes só de pedalar. É tanto que hoje eu aderi para a vida. Eu tomo suco de beterraba todos os dias. É sagrado. E aí eu comecei a observar a melhoria na fadiga, no meu cansaço. Na primeira ladeira, eu falei assim, ai, o negócio tá certo. Porque eu comecei a ver que os batimentos estavam ficando bem controlados. E aí eu comecei a aumentar a quantidade, aumentei um pouquinho da quantidade e adequei a quantidade para mim. E aí eu falei, olha, o negócio dá certo. Aí veio o longão que tinha que fazer, eu comecei a fazer o uso eu fiz o uso de uma semana do bicarbonato, que você ensinou também. Eu dividi minhas doses, eu tomava doses pequenas diárias, para não ter aquele problema, gastrointestinal, tudo certinho.
E aí, no meu primeiro longão, eu já senti também uma diferença muito grande. E aí, eu falei, olha, esse negócio tá... As coisas simples que a gente tem em casa, né? Sem gastar tanto dinheiro. Aí, aprendi também a usar creatina de forma correta, que eu não usava de forma correta. Também estava gastando dinheiro e usando à toa. Aí, fiz certinho o período de saturação, tudo certinho. Depois, comecei a tomar a dosagem diária todos os dias. E com isso eu só fui vendo melhora. Só vendo melhora. E assim, hoje em dia, eu vou, faço longão de 100 km, 80 km, vou, volto, e a ladeira puxada, e eu chego em casa, boa, pronta para outra. Inteiraça, sem Karina, sentir e nada. já teve alguma prova aí depois? Teve sim. Teve a prova. Aí a primeira prova que eu fui foi o Campeonato Capixaba, a etapa do Campeonato Capixaba. Aí eu já estava fazendo uso da beterraba e do bicarbonato. Só que assim, foi minha primeira prova. Eu não tinha experiência com trilha, que tinham algumas trilhas e tudo. Então, assim, eu consegui uma colocação boa. Cheguei no quinto, né, colocado para a primeira prova. Para mim foi muito bom. Foram, se eu não me engano, 37 km, puxado. E, assim, eu fiz toda a prova também sem cansar, sem fadigar, fazendo a hidratação correta, igual você ensinou. Aí, no dia, eu não tinha... eu tinha um carbogel no dia em casa, eu levei, mas só que eu não vejo tanta eficácia no carbogel quanto as outras coisas. Que hoje eu faço uso da jujuba, eu faço uso da rapadura, que eu já carrego meus pedaços de rapadura. Gosto muito de fazer uso da bananinha, aquela docinho de banana. Não tem um docinho de banana, um pretinho? Eu gosto muito daquele também. Uhum. Mas, enfim, a primeira competição eu já senti muita diferença. É que eu cheguei, meu marido esperando, né? Lá na chegada, e ele vendo gente chegar de ambulância, gente passando mal, e ele falava assim, meu Deus, cadê minha mulher? E ele preocupado, com medo de eu chegar passando mal também. E quando eu cheguei, ele olhou assim, eu só falei assim, me dá uma água aí, que eu quero só água, que minha água acabou. E bebi minha água e desci da bike, e ele olhou assim, você tá bem? Eu falei, tô. Pra mim, eu pedalo na 37, tô tranquila, o sol escaldante e eu de boa mesmo. Sabe? Então, a diferença é muito grande. Quando você faz hidratação certa, quando você faz alimentação certa, a suplementação certinha, a diferença é muito grande. Aí depois já veio a segunda prova, que eu já tive também uma melhoria muito boa também. Aí eu peguei, foram duas categorias. Foi o prata da casa, que teve aqui na minha cidade, e o geral. Aí eu peguei primeiro no prata da casa e segundo no geral. Foram dois troféus num dia só. Depois teve a outra competição, que foi a primeira etapa do Circuito Capixaba da Copa Norte, que foi esse ano, no mês de março, se eu não me engano. Março? Não, janeiro. Aí eu peguei a segunda colocação na minha categoria, também, já. E assim, eu tô tendo melhorias. Essa semana eu tive uma conquista muito grande. E assim, sem contar os segmentos que eu venho pegando, as coroinhas no Strava, e o povo fala assim, meu Deus, o que você tá acontecendo, mulher? Você botou um tubo nessas pernas? Tem uns 15 dias que eu tive uma conquista muito grande, que para mim foi uma conquista assim, que eu nunca imaginava. Uma ladeira muito puxada que a gente tem aqui na minha cidade tem muita ladeira. E teve uma ciclista de fora, e ela é muito boa, muito. Ela é assim, top na categoria, na nossa categoria. E ela tinha pego esse segmento nessa ladeira. Acho que, se eu não me engano, a 16 por hora ela subiu essa ladeira. E eu fui esses dias fazer esse percurso. E, para minha surpresa, quando eu cheguei em casa, que eu finalizei, eu tinha pego o com lá na ladeira. E, para minha surpresa, a 18,9 por hora. Então, foi uma diferença muito grande. Porque eu não acreditava, porque quando eu cheguei no final da ladeira, eu não estava cansada, e eu falava assim, gente, mas eu não subi nessa velocidade toda porque eu não estava cansada. Entendeu? Então é muito gratificante. É muito gratificante. E aí o pessoal, a galera daqui ficou tudo enlouquecida. Você pegou o Conde de Soraya, você pegou o Conde de Soraya. E eu falava assim, gente, eu também não estou nem acreditando, mas realmente foi uma vitória para mim. Fiquei muito contente mesmo. E é muito difícil eu sair para fazer um pedal e não pegar um com.
um ou dois ou três. Esses dias eu fiz um pedal longo foram 76 km. Eu peguei, acho que foram 5 ou 6 cons nesse pedal, sabe? Então, assim, para mim não tem preço. Para mim tem sido assim Gente, maravilhoso, gratificante mesmo. não tá ruim não, hein? Sair levando com assim. Não, não tá não. É recorde pessoal. Hoje mesmo eu peguei uns 3 recordes pessoais num segmento. Enfim. E a velocidade, né? Porque você conseguir acompanhar homem que sabe que homem anda mais puxado. E o pessoal aqui anda bem puxado mesmo, né? E eu Uhum. acompanho eles assim de boa e chego super bem. Antes, quando eu tentava fazer isso, eu chegava tremendo e passando mal. Era uma graça. Mas hoje, graças a Deus, é tudo 100%. Muito bom mesmo. Tá? Karina, Só tem a e aí melhorar. hoje quando você olha assim para trás, o que é que você acha que eram os grandes erros que você cometia? Então, primeiro erro que eu cometia era de acatar tudo que os outros falavam. Que um falava uma coisa e ia lá e pegava. Aí outro falava outra coisa e ia lá e pegava. Teve um colega meu, no dia eu não me esqueço disso, um dia antes de uma prova, ele falou assim: moça, amanhã, cedo, tem coisa melhor para fazer. É você comer. Ó, pra você ver, de manhã. É você comer um miojo, fazer um miojo e comer. Falei assim, moço, comer miojo de manhã, você tá ficando doido? Não, tem coisa melhor. Falei, rapaz, esse treino não vai dar nada que presta, não. Eu não fiz, ele foi e fez, né? E aí ele passou mal na prova. Aí no final eu falei com ele, você tá vendo aí que ia dar problema? Ainda bem que eu não acatei. Mas na maioria das vezes eu acatava. Então, um dos maiores erros que eu acho, assim, um dos primeiros é esse. Você sair acatando tudo que as pessoas falam. Porque nem sempre o que é bom pra mim vai ser bom pro outro, né? Uhum. E na maioria Isso das aí, vezes, gente, a é maioria muito aquela história de um cego guiando outro cego. Vocês já guiando o ouviram, outro né, esse cego. ditado? É, Né, Karina? é isso Então, aí, assim, às é isso vezes que eu ia é. falar. Porque assim, todo mundo escuta alguma coisa de alguém, e aí vai nessa, né? Karina? É, Oi? exatamente. E aí Pensei que vai tinha nessa. travado, mas não. Não, não. Exatamente. Então, assim, gente, às vezes o que é que acontece? Você vai lá, e alguém um colega te dá uma dica porque ele já pedala há mais tempo. Mas será que ele tem É. mesmo estratégia adequada? Ou será que você não está A maioria justamente, não será tem. que não é mais né, mais uma situação em que é um cego guiando outro cego? Um cego guiando outro cego. E aí, quais os E é outros dessa erros, forma. Karina? Então, e aí os outros erros era assim, não me alimentar de forma adequada, né? Não me Uhum, alimentava de forma adequada, conforme que tinha que ser. Muitas vezes eu saí para pedalar em jejum. Em jejum. Então, uhum, assim, aí a cãibra vinha matando e eu falava, gente, que isso? O que está acontecendo? Mas acontece que o músculo da gente, ele começa a querer, quando começa você pedalar, ele começa a querer nutriente. Se eu não tinha nutrientes para ele, como é que eu ia fazer? Aí ele ia fazer o quê? Contrair. Aí vinha a cãibra, né? Então uhum, eu falava assim, gente, o que está acontecendo? Mas depois eu aprendi que não estava certo. Como é que eu ia sair para gastar uma energia para o meu organismo necessitar de nutrientes e eu não tenho nutrientes para proporcionar, né? Então era um erro muito grande esse, sem sair, sem se alimentar. Eu uhum. não aconselho ninguém a fazer isso, não, porque não é bonito o negócio, não. Vai sofrer mesmo com cãibra, vai sofrer mesmo cansaço, a marreta vai baixar bonito. É? A Marrita vai achar, né, Karina? Vai, Karina, e você certeza. imaginou em algum momento assim que é, você precisava, na verdade, de estratégias, mas que as estratégias não eram complicadas? Você imaginava que eram estratégias simples? No começo, não. Eu achei, assim, oh, meu Deus, vai ser alguma coisa complicada de novo. Né? Porque a maioria das vezes o povo oferta umas coisas pra gente cheio de complicação, cheio de, né, de umas coisas que... Mas aí, quando eu comecei a te acompanhar, eu fui vendo que realmente era algo simples. É tanto que eu aprendi bem rápido a fazer. No começo, eu
eu imprimi a tabelinha dos alimentos com a quantidade que equivalia de carbo para eu saber quanto que eu ia ter que ingerir para a quantidade de horas de pedal, entendeu? Fica até lá na cozinha a tabelinha, mas com o tempo eu fui acostumando. Aí tem hora que hoje já no olho mesmo já sei, ó, tal coisa tem tanta quantidade, então eu vou fazer tantas horas de pedal, já sei que eu tenho que comer aquela quantidade ali, né? Então assim, mas foi uma questão de costume, mas assim, muito simples. Eu imaginei que pudesse ser complicado, mas quando eu fui no caminhar das coisas, eu fui ver que era bem simples mesmo. Então assim, Uhum, tudo muito prático. Muito prático. uhum. E aí a questão do carbogel. Você falou que você achava que você usava carbogel antes. E aí você Sim, começou a substituir por outras opções sim, mais baratas, né? Como é sim. que você avalia isso? O quanto você gastava antes, né, com suplemento, com várias coisas que te indicavam, e o que você gasta agora? Fala para o pessoal um pouco sobre isso. Então, eu gastava em média, assim, eu gastava. Porque cada carbogel que você compra fica na média de 4,50, R$ 5, né? Um carbogel daquele, né? Então aí só em média, só de carbogel, era em torno de uns 40 e poucos reais, 50, só de carbogel. Fora os tal dos BCAA da vida, que eram, dependendo da marca, era 60, R$ 70, até 80, né? Nunca mais comprei BCAA. Gastei muito com, como é que fala? Whey, que não resolvia o caso. Depois que eu aprendi o whey correto a ser utilizado, né? Eu utilizo porque como eu faço musculação, eu gosto muito de utilizar o whey. Mas não é sempre também que eu uso ele não, né? Mas o gasto era demais, que tem whey aí que fica em média de faixa de 200, 250, 300 e nem é tão eficaz quanto alguns que você encontra com preço mais em conta, né? E sem contar que eu prefiro substituir assim, muito por alimentação. Mas assim, eu faço muito uso de ovos, de carne, né? Aí reduziu bastante o custo. Fui aprendendo algumas coisas que eu achava que não tinha proteína e tinha, né? Iogurte mesmo, que é bem rico em proteína, aquele iogurte natural. Então, o gasto hoje é bem menor do que antes. Nem se compara. Mas eu gastei bastante com suplemento. Não foi pouco, não. E hoje em dia, é tudo bem mais barato. Karina, Esses dias mesmo eu e comprei. qual. Diga. Esses dias mesmo eu comprei um tijolo de rapadura, eu paguei R$ 12. Esse tijolo de rapadura para acabar, ó, vai demorar anos-luz. Então quer dizer, Karina, se hoje você pudesse aí, então, dar um conselho para quem está começando, né? Ou para quem quer se preparar para fazer pedais de 3 dígitos, ou para quem quer se preparar para competições, se você é uma competidora também. Qual grande conselho você acha assim que você teria para passar para eles? então, qual o grande conselho é que procure realmente a ajuda de uma pessoa qualificada, né? Antes de você partir para um longão assim, ou uma prova, porque esse negócio de você ouvir conversa aleatória só vai fazer perder tempo, né? Perder tempo e dinheiro também, porque às vezes você empata seu dinheiro em coisa que não vai te proporcionar benefício nenhum. Então, o conselho que eu dou, procurar um profissional qualificado para te ajudar a ajustar a alimentação, a suplementação, né? Isso é de extrema importância. Isso aí Uhum, é o que, primeiro de tudo, é o primeiro passo. Se eu tivesse feito uhum, isso há mais tempo, tinha evitado aí muito gasto, tinha evitado muito transtorno, mas é vivendo e aprendendo. uhum. E sobre essa questão das câimbras, depois você não teve mais câimbras nas provas, elas não te pegaram mais? Não, não. Inclusive, teve uma prova que eu comecei, foi logo no começo. Eu comecei a querer sentir, e aí eu lembrei, eu falei assim, ó, eu tô precisando hidratar. Eu lembrei que eu tava sem hidratar. Aí o que que eu fiz? Eu peguei um docinho que eu tinha no bolso, coloquei na boca, fui comendo ele devagarzinho e fui hidratando. Aos pouquinhos,
E com aquilo, só começou a querer dar a câimbra também. Mas foi como tirar com a mão. Foi incrível. Até comentei com os meninos depois, meus colegas. Gente, foi incrível. A câimbra começou a querer, eu lembrei da hidratação e lembrei do doce. Eu falei assim, é meu organismo pedindo alguma coisa. Aí eu peguei e fiz isso e foi assim, maravilhoso. Foi incrível. Nunca mais tive problemas, não. Graças a Deus, Uhum. foi uma coisa que me libertou. Porque eu sentia cãibra, eu sentia cãibra não só pedalando, acostumava de sentir cãibra fora de pedal. Às vezes eu em casa, sentado, deitado, às vezes até dormindo eu acordava sentindo cãibra na panturrilha, né? E graças a Uhum. Deus, depois disso, foi assim, ó, 100%. Para mim hoje, não tenho o que reclamar. O povo fala assim, tem costume assim, come muita banana, que vai ajudar na questão da cãibra. Ou eu comia banana, faltava morrer e nada, né? E aí eu fui descobrir, né, com o programa que não é só isso, que tem vários outros fatores que ocasionam aí a questão da cãibra, né? Uhum. Uhum. Karina, quero te agradecer muito por você ter topado participar dessa live aqui, tá? Quero também te agradecer por você ter confiado em mim, tá? Nada, eu que agradeço muitíssimo pelo convite, fiquei muito lisonjeada. Na hora que eu recebi sua mensagem, eu mostrei para um colega meu que também pedala, eu falei assim, olha, Paulo, olha só. Ele, o que que foi? Eu falei assim, a Nutri tá me convidando para uma live, eu não tô nem acreditando. Aí ele ainda brincou comigo, eita, famosinha, hein? Mas, enfim, eu que agradeço muito, porque hoje, assim, se não fosse ter te conhecido, ter conhecido o seu programa, e assim, você passou muita confiança, sempre desde o começo, sabe? Eu via que era uma profissional séria, tinha coerência no que estava falando, né? E assim, sempre indiquei, inclusive indiquei para alguns colegas meus. Hoje mesmo eu estava pedalando com um colega meu, eu falei de você para ele, e aí eu falei assim que valia muito a pena. Ele também, ele é competidor, começou a competir agora. E até falei com ele, falei assim, dá uma olhadinha lá, entra lá na live hoje e dá uma olhadinha lá no Instagram da Nutri e começa a ver o conteúdo para você ver que como que você faz coisa errada. Falei bem assim com ele. Mas, enfim, hoje em dia, os meninos, antes de treinar, eles me mandam a imagem de uma beterraba e falam assim, aí, Karina, é pra você. Você é a mulher da beterraba. Eu já falei pra vocês que se vocês me ouvirem, vocês vão se dar bem também. Mas, enfim, eu, assim, fico assim, muito lisonjeada e fico muito feliz de fazer parte, né, aí do seu programa, de estar sendo acompanhada com você. Isso, para mim, foi, assim, de extrema importância mesmo. Eu te parabenizo, é uma profissional assim super qualificada. O pessoal que ainda está ainda assim, na dúvida, gente, pode entrar no programa que vocês não vão se arrepender. A Nutri, ela sabe o que ela faz, ela sabe onde ela está indo, e eu sou prova disso. Então, assim, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Imagina, Karina, eu que agradeço de verdade, tá? Um beijo grande. Continue contando comigo. A gente continua se encontrando lá na comunidade. Aqui também, que eu sempre vejo sua carinha, mas lá na comunidade a gente tem contato mais de perto, né? Enfim, eu consigo ajudar Sim, vocês mesmo, pegar na mão de vocês, apertar parafuso junto com vocês, tá? sim, Um beijo sim, grande, tá, Michele? sim, verdade. Eu Vamos tô falando continuar aí Karina firme e e falando forte. Aí tem Michele uma é porque o colega nome minha que dela é entrou aí Karina agora. Michele, tá, gente? Isso, é Karina Michele. Tem uma colega minha que entrou aí agora, Keila Saúde. Eu convidei ela para a live e ela tá aí. Um abraço, Keila. Ela entrou aí. Eu fico muito feliz de ver o pessoal aqui, a galera participando. Fico feliz mesmo, né? Isso assim não tem preço. É muito Uhum. bom. É muito gratificante pra gente, viu? E aí vamos que vamos, né? Vamos continuar. E qualquer coisa a gente pede socorro pra madrinha. Exatamente. Um beijo, Karina. Um Obrigada, tá? beijo. Eu que agradeço. Até. Tchau, tchau. Tchau. Gente, vocês viram aí, né? Vocês viram o que a Karina trouxe pra gente. Então, é mais uma pessoa, mais um atleta que tentou muita coisa,
que tentou suplementos, tentou dicas, né? Seguir dicas que um dava, que o outro dava, dicas que às vezes aquele atleta mais experiente dá no intuito de ajudar. É claro que existe a boa vontade, é claro que o objetivo é ajudar realmente, mas que muitas vezes é um cego guiando outro cego. Eu costumo falar aqui, gente, eu tenho mais de 1.318 alunos. E até hoje eu ainda não encontrei nenhum que soubesse como utilizar, por exemplo, um carboidrato intratreino do jeito certo. Entre eles, atletas com 8, 10 anos de mountain bike. E aí eu te pergunto, você acha que esses atletas que têm 8 anos de mountain bike, que têm 10 anos de mountain bike, nunca deram uma dica para alguém que estava começando? Vocês acham que eles nunca deram uma dica ali para algum amigo menos experiente? Eles já deram muitas dicas, claro que no intuito de ajudar. Só que por eles também não saberem o que é o ideal para eles, né? Por eles também não ter a estratégia ideal, eles não deram a dica certa, uma orientação correta, né? Justamente porque eles também não sabiam. Então foi um cego guiando outro cego. Aí eu te pergunto, será que muitas vezes você não esteve nesse papel aí de ser guiado por alguém que de fato não sabia o que deveria fazer? Né, de fato não tinham a estratégia correta, e por isso você está aí cometendo erros. Então, são erros que são propagados, né, são perpetuados de um experiente para um iniciante, e assim as coisas vão acontecendo, como aconteceu com a Karina. Já tinha seguido muita coisa, não teve resultado, já tinha gastado dinheiro com suplementos, né, já tinha, enfim, seguido várias receitinhas sem ter resultado. E agora tem resultado, sobe no pódio, não sofre mais com cãibras, né? E gastando bem menos com suplementos, sabendo que em muitos momentos necessariamente não precisa apostar em determinado suplemento, tem outras opções mais baratas, enfim. Agora sim, colhendo o resultado de fazer o que funciona. Porque muitas vezes as pessoas falam, quando me veem falar, né? Vou mostrar como você vai manter o seu ritmo nas subidas utilizando um suplemento que custa menos de R$5. E aí tem gente que coloca assim, qual é o milagre? Né? Há quem pense que eu estou fazendo propaganda, ela vai vender suplemento. Não é milagre, né, gente? Eu mostro o que funciona, então é resultado do que realmente funciona, tá? Então, eu espero que vocês estejam curtindo bastante todo esse conteúdo que eu estou trazendo. Se você caiu de paraquedas aqui, não sabe, eu vi algumas pessoas, como é esse negócio aí, Nutri, essa parada do suco de beterraba. Gente, essa semana está acontecendo o meu evento, que é online e gratuito, que é a Semana da Brutalidade. São 3 aulas gratuitas. No link do meu perfil você consegue se inscrever e aí você vai ver, vai